nessa gangorra. Outra discussão também recorrente no Brasil é a questão do seguro agrícola. Quais são os reparos que têm que ser feitos ao Proagro, à política de seguro agrícola? O seguro que a gente tem, Elival, é um seguro de crédito. Só ganha o banco, quer dizer, o banco não perde, né? Então, nós precisamos ter seguro de renda para o agricultor. Se tem uma queda acontece uma intempérie, um problema climático grave, né? Uma seca, uma enchente, um granizo e assim por diante, você ter a garantia do seguro de renda. Não seria bem um lucro cessante, mas um seguro de renda para o agricultor. E isso seria criar um sistema próprio para a agricultura, com organismos de resseguros, com digamos, uma estrutura muito, muito forte em relação a isso. Hoje, a única lavoura que tem um seguro, bem administrado é a lavoura de tabaco, no sul do país, que é a maior, e também dedica 85% da sua produção para a exportação. Essa, desde o começo, ela sempre teve uma organização de cadeia produtiva e ela tem a proteção de seguro de renda e seguro para os produtores de fumo, na organização da entidade, a FUBRA, que é a organização. Explica melhor essa questão do seguro bancário e do seguro de renda, para a gente entender bem isso aí. Seguro bancário é o seguro que paga o crédito que você tomou no banco. O cara tomou 100 mil emprestado. Tomou 100 mil, vai lá, o seguro, o Coprago vai lá e paga o banco. Paga o banco. Mas ele continua com prejuízo. Você perdeu a safra, aí você ficou com o prejuízo de comprar o produto, você comprou semente, você comprou os defensivos, você comprou tudo, está lá devendo, está devendo para os fornecedores. E o banco está salvo. Está salvo. E convenhamos que não é uma política adequada essa, né? E política de preço mínimo? O que é que a senhora diria sobre a política de preço mínimo? Ela, claro, numa situação, nós temos que adotar um mecanismo híbrido aqui, porque nós estamos numa economia de mercado, então tem que ver o mercado, por isso que soja, por exemplo, não está preocupado com o preço mínimo, porque o mercado é que regula, né? E a questão também de outros produtos, pela mesma situação, o açúcar e assim por diante. Então, eu teria que esses produtos que formam a cesta básica, feijão, arroz, e agora, voltando ao arroz, que está numa situação muito complicada, mesmo a comercialização, o que é a cesta básica? E aí eu vi, para minha alegria, Elival, e você é um jornalista de muita experiência na área econômica, eu li um documento da FAO, e da CEPAL e também do ICA, que são os órgãos que cuidam do setor da agropecuária. O CEPAL, sede no Chile, né? E o ICA é o Instituto Interamericano de Ciências de Cooperação Agrícola. E a FAO, que é a Organização dos Estados Unidos para a Alimentação, para a Agricultura e Alimentação. Pois esses órgãos chegaram à conclusão de que há um equívoco no trato da questão da produção agrícola nos países da América Latina. E até provoquei o presidente do Banco Central, o Dr. Tombini, quando esteve na Comissão de Assuntos Econômicos, ele, claro, não concordou. Esses estudos publicados em março chegaram à conclusão de que há um equívoco dos países latino-americanos que são produtores agrícolas em relação às políticas, porque os governos desses países estão muito mais preocupados com os consumidores do que com os produtores. Ficam mais concentrados na situação de abastecimento e na situação do preço para o consumidor dá voto. É uma questão política, veja só. Claro que é importante e preocupados, com o controle da inflação. Agora todo mundo, o que a inflação está subindo? A culpa de quem é? Vai arrebentar nas costas dos agricultores. As commodities agrícolas subiram de preço. Coitado do agricultor, quer dizer, há uma especulação internacional, quem está pagando a conta é o miserável lá do produtor de arroz que não está recebendo sequer o preço mínimo, que é de R$25, como eu disse. Então, nesse aspecto aí é que a gente precisaria, observando esse estudo da FAO, da CEPAL, que políticas devem ser anotadas. Aí eles lembram que a Europa e os Estados Unidos, América do Norte, Canadá, têm uma política de proteção aos produtores rurais. E aí voltam a sinalizar, evidentemente, não precisa nem estar escrito, a sinalizar com a necessidade de subsídios para esse setor. Porque é uma atividade de alto risco. Não é uma fábrica que você tem ar-condicionado, que você está lá protegido e tal, falta luz, lá vem um gerador próprio. A agricultura não tem isso. Ela depende de São Pedro. Né? Vem o laninho, um ano é o laninho, outro ano é o El Ninho. Né? E aí fica o agricultor nessa instabilidade. Além do que, há uma mudança meio permanente em relação às políticas para o setor. Né? Uma hora vem uma legislação que obriga tal coisa, outra hora uma outra legislação, e aí o agricultor fica absolutamente na insegurança jurídica, como é o caso do Código Florestal, por exemplo. A senhora falou aí da questão do Código Florestal.
Como é que a senhora está vendo essa briga, né, entre dois lados? De um lado a produção, de outro lado os protetores do meio ambiente. Quer dizer, dá para chegar a um acordo, a um consenso? O agricultor também é protetor do meio ambiente, Elival. Nós temos que tirar esse estigma que o produtor quer destruir o meio ambiente. Não, pelo contrário. Talvez mais preservacionistas sejam os agricultores, que estão usando essas tecnologias modernas para preservar o ambiente. Ele sabe que preservar o ambiente é preservar o futuro dele, da sua atividade. É dali que ele tira o seu ganha-pão, a sua renda. Então, eu estou acreditando muito, eu como membro da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, solicitei que o debate em torno do Código Florestal fosse junto entre a comissão que eu pertenço de Agricultura e Pecuária, Agricultura e Reforma Agrária e a Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, já todas as audiências públicas feitas sobre essa matéria foram juntas com as duas comissões. Para quê? Para desmistificar esse confronto tensioso, esse confronto entre ambientalistas e produtores rurais. Não pode existir isso. O produtor rural também é preservacionista. Então, nós temos até um exemplo aí, um líder que eu acho que é um símbolo disso, que é o Blairo Maggi, que foi o Motosserra, que falaram, e ele fez um trabalho todo para reverter tudo isso e mostrando, sim, que é possível compatibilizar produção com qualidade e preservação ambiental. Estou acreditando mesmo que em maio seja possível votar o código na Câmara e o Senado, quando chegar aqui, nós saberemos, sem dúvida, com equilíbrio, com muita responsabilidade, tomar uma decisão que seja de interesse nacional. E o Cidadania fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre no nosso portal www.senado.gov.br/TV. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados aqui pela senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, sobre questões cruciais da agricultura brasileira. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Cidadania. Até lá.